E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto de podcast da nossa disciplina de Psicologia Positiva. Eu sou o Max e eu tô aqui com a Bruna. Oi, gente. Boa noite. A gente veio aqui para apresentar o nosso trabalho, para falar, na realidade, sobre o tema que a gente escolheu, que é o burnout e a psicologia positiva, né? Massa. E a gente preparou um conteúdo bem massa aqui para falar com vocês. A gente quer começar falando o que é o burnout mesmo, né? O burnout é um estado de esgotamento físico e mental e emocional pelo cansaço, o excesso de trabalho mesmo, né? Tem 3 características bem específicas sobre o burnout, o início do burnout, né? É o esgotamento emocional, a despersonalização, que é a distância o distanciamento emocional do trabalho, e as atitudes negativas ou cínicas para com ele, né? Sim. A redução da realização pessoal. O burnout, ele teve origem... Quem criou, entre milhões de aspas, foi o Ebert. O Ebert... Seligman. É o Seligman, não, né? É outro. Tá. Foi em 1974. Certo. Ele começou sendo por conta do excesso de que ele viu o excesso de trabalho na profissão da área da saúde, que eram os enfermeiros, os médicos, enfim. Interessante que é um tema extremamente atual. Sim. Que pega uma classe de trabalhadores muito grande, assim, no mundo todo, né, cara? A gente vê a mudança social mesmo, a mudança no trabalho, a economia, na tecnologia. Sim. A gente tem uma aceleração de vida, né? Verdade. A gente vê uma conectividade constante, a gente está sempre recebendo informações, recebendo trabalhos o tempo todo. Os profissionais, eles tendem a estar sempre... ativos no mesmo. E é uma espécie de bombardeio de estímulos através dessa tela, né? E com essas mensagens que causam adoecimento psíquico, tipo trabalho enquanto eles dormem. Se você tem se você não tem tal coisa é porque você não trabalhou o suficiente. Uma alta competitividade, né? Isso adoece muito o trabalhador, sabe? E aí hoje a gente também consegue ver muitos jovens com empregos que não são seus sonhos. A gente vê os jovens trabalhando em lugares porque precisam de necessidades básicas, de questões financeiras. Então, o início do burnout começa aí. A gente vê nos nossos jovens trabalhando só para sobreviver. Sim. Só para existir no mundo porque precisam de dinheiro. E olha só, essa frase, por exemplo, do primo rico, que nunca deve ter trabalhado na vida, tipo, falando que não existe pobreza que resista a 16 horas de trabalho. Cara, quem não resiste a 16 horas de trabalho é você. Tu tá ligado? É muito adoecedor, e a gente vê assim, empresas que querem que a gente trabalhe até cair, né? Isso. Então, assim, impor limites é muito necessário. A gente precisa impor limites para entender mesmo que a gente precisa de tempo para respirar. Eu preciso de 2 horas de almoço. Eu preciso de um final de semana livre. Eu não posso trabalhar 10 horas por dia e trabalhar num sábado também. Exatamente. É um absurdo. E hoje a gente tem leis que defendem esses profissionais, que defendem... A gente tem leis trabalhistas. E movimentos também, né? Movimentos muito como fortes. O movimento VAT, que é a vida além do trabalho. Inclusive, né? assine, tá? Assine a petição, é muito importante. Sim. Muito massa, cara. Então, assim, a gente impondo limites no que a gente pode... A gente faz somente o que a gente deve. Que foi, sei lá, eu fui contratada por empresa tal para ser vendedora. Sim. Eu vou trabalhar sendo vendedora. Eu não tenho que ficar no caixa. A tua atribuição é a principal, eu não ser tenho vendedora, que, eu não tenho que lavar a loja, eu não tenho que organizar... Não é minha função, eu sou vendedora. Então, assim, a gente vê hoje os pequenos empreendedores, até mesmo os grandes empreendedores, grandes empresas, como a gente estava conversando também antes. Assim, não vamos citar nomes, mas empresas muito grandes, como a Amazon. Papo para outro dia, outro episódio. Cala a boca. Enfim. Então, assim, a gente vê mesmo que por conta dessa falta de impor limites, as pessoas estão começando a ficar cansadas, esgotadas. Eu vi um vídeo que circulou na internet de eu acho que ela era médica,
ou ela era advogada, enfim, que ela tinha pedido um medicamento porque ela estava se sentindo muito mal. E aí ela pegou, desceu o elevador, e quando ela sumiu, ela desmaiou. Ela desmaiou no meio do corredor, e aí ela falou que isso é o excesso de trabalho, Total. o excesso de informação que ela tem o tempo inteiro, que ela precisa estar ali o tempo todo, que a empresa demanda isso dela. Ó, é tão atual esse tema, tem um filósofo que eu gosto muito, que chama Byung-Chul Han, que ele é um filósofo sul-coreano. Ele tem uma fala sobre burnout que é bem impactante, que ele fala que o burnout precede a depressão. Olha só, cara, o peso disso, entende? Olha só para onde a gente está se encaminhando, né? Então a gente precisa de mais ferramentas que nos ajudem a manter essa saúde mental, a cuidar da nossa saúde Sim, mental. hoje entende? a psicologia positiva, ela tem várias formas de como melhorar o ambiente de trabalho, né? Como combater o burnout. Boa. Então, assim, o foco nas forças pessoais, que é ajudar a pessoa a identificar, a como usar as suas forças pessoais mesmo, a criatividade, a resiliência, a empatia. Isso passa por um olhar para si, né? Sim, com certeza. Acho que, como eu falei, impor limites entra dentro disso. Verdade. A gente tem também a promoção do bem-estar, que foi aí, sim, o Marty Seligman. Isso. Eu não sei falar muito o nome dele. E aí ele fala que é o modelo PERMA, né? O modelo PERMA, ele fala sobre prazer, emoções positivas. A gente precisa sempre pensar como lidar melhor, da melhor forma com as coisas que passam na nossa vida. Porque a gente não controla o externo, né? Mas a gente controla, a gente pode ter esse controle do que a gente pensa, do que a gente e como a gente vai agir em determinadas situações, né? A gente tá conversando sobre isso, sim, muito bom. A gente tem também nele, no modelo permanente, tem o engajamento, que é estar imerso nas atividades. Então, assim, quando a gente está presente aqui, por exemplo, eu e você, a gente está presente aqui, a gente está se envolvendo na conversa, entendeu? Então, é importante a gente ter essas conexões, essa conectividade, né? Relacionamentos positivos, que entra dentro disso também. Significado, que é você dar significado às coisas que você vive. E ressignificar algumas coisas com também, certeza. né? Olha só que interessante. Conquistas e realizações também é muito importante. No modelo Perma fala sobre isso também. Que massa, cara. E aí, uma das coisas também é aquele negócio, presença plena, que é o Mindfulness. É isso, mindfulness. Que é estar presente, né? Isso, que ajuda a pessoa a reconectar com as suas crenças, as coisas que ela realmente acredita mesmo. O mindfulness, inclusive, a gente pode perceber ela em alguns momentos também. Por exemplo, agora aqui, a gente provavelmente não está pensando em outras coisas. A gente está no momento presente. Quando você está na academia ou você está no seu crossfit, você está levantando 160 quilos para cima, você não está pensando em outra coisa. Você está em mindfulness também. Tá ligado? Aí, assim, pra dar uma finalizada mesmo, a gente podia falar um pouquinho sobre a melhoria de como as empresas poderiam melhorar o ambiente de trabalho, O ambiente, né? É super importante. É muito importante. A gente vê hoje, e existem, não leis, mas estão sendo incrementadas coisas para que existam psicólogos dentro do trabalho. Legal. E é uma coisa muito importante. Sim, total. Porque infelizmente, somos seres humanos e a gente, às vezes, não consegue dividir o profissional com o pessoal. É muito difícil. Às vezes, a gente tem problemas tão fora do normal, que nos atravessam tanto, que eu preciso, às vezes, de um profissional que me escute dentro do trabalho. Total. Às vezes, eu não vou conseguir dar o meu melhor, meu 100% na empresa, porque, realmente, eu estou muito cansada. Total. Eu estou tendo dificuldades com os meus familiares. E eu chego a achar contraprodutivo, assim, no sentido de que tem essa... sempre a gente escuta, não, seus problemas pessoais você deixa da porta para fora. Cara, isso já é uma agressividade muito grande, porque o que você está dizendo é que a produtividade é mais importante do que aquele indivíduo, entende? Então, a gente escuta muito isso, né? Então, eu acho que não tem como a gente separar. É claro que a gente tem como equilibrar e como controlar algumas coisas, mas
não existe essa divisão, né? A gente precisa de um ambiente saudável no trabalho. Sim. Então, a gente precisa manter boas relações, a gente precisa estar, enfim, tranquilo no ambiente. Não adianta eu estar aqui trabalhando contigo e a gente ter uma briga. Como é que a gente não vai resolver isso? É muito absurdo. Sim. E aí, outra coisa que eu também penso muito sobre isso é o treinamento das lideranças. Cara, como é que eu vou ter um líder ou um RH que não entende? Sim. Que não está preparado para estar ali, para me direcionar da melhor forma. No final das contas, o que parece é que você é só mais um, né? Só um número, né? E sempre tem aquele fantasma do... se tu não se empenhar, tem uma galera aí que vai... Você é substituível. Exato. E aí volta naquele negócio de competitividade. Isso, verdade. A gente como eu falei, a gente precisa e as empresas precisam ter ambientes saudáveis. Não adianta eu criar uma rivalidade que não existe. Não existe uma rivalidade pessoal com você. E aí, tudo é engraçado, como tudo dentro das empresas se torna pessoal, né? Eu trabalhei em uma empresa em que eu era RH e eu tinha que lidar diretamente com os peões, digamos assim. Porque eram só homens e eu lidava só com eles. Sim. Tinha um funcionário problemático, que ele era um senhor de mais idade. Eu fiz com que assinassem a carteira dele, porque ele tinha 10 anos de empresa. Eita. 10 anos de empresa e não carteira. tinha carteira assinada. Nossa, você tá vendo, cara? Então, assim, ele já era um funcionário problema por vários motivos, mas isso aí agravou a situação em vários contextos. Então, ele tinha um problema com a empresa que ele passava pra mim. Então, eu era um problema pra ele, então ele me tratava com ignorância. Ele gritava comigo na frente de todo mundo. Então, isso por falta de uma liderança boa, antes de eu trabalhar lá, por falta de uma responsabilidade. Gente, pelo amor de Deus, 10 anos trabalhando numa empresa e você não ser carteira assinada. Você não ter seus direitos absurdo, básicos né, respeitados, amor. É um absurdo, né? Enfim. E a importância de você ter esse ambiente seguro para você acolher os trabalhadores também, né? E é importante demais ter o profissional da psicologia dentro das empresas, né? É isso. Eu acho que basicamente foi isso. Massa. Eu concordo plenamente. Eu acho, e dentro dos nossos estudos, a gente vê que as empresas precisam mesmo desses profissionais, de nós, como profissionais psicólogos. E a gente vai estar lá um dia, cara. E basicamente eu tenho certeza, a gente vai fazer isso. grandes coisas, a gente vai conseguir ajudar muita gente, tenho certeza. Gente, aí foi isso. A gente teve uma conversa muito legal. Foi massa. muito bom conversar contigo. A experiência foi muito show, cara. Eu espero que a gente tenha Apesar mais de conversas tudo, né? assim. Total. É. A gente cria um corpo político, né? A gente cria um corpo psicológico, né? A gente trabalha muito bem essas questões. Muito massa, gente. E aí Obrigado. a gente agradece. Eu agradeço pela conversa. Bruno. Foi ótima. Massa. E Obrigado. foi um projeto muito especial pra gente. Foi legal mesmo. E é isso. É isso. Obrigado. Até mais. Fiquem bem.